Salve galera, esse é mais um vídeo do canal Macavelli TV. Hoje o tema é segurança pública, por que está tudo dando errado. No vídeo de hoje a gente vai tratar um pouco sobre segurança, visto os recentes casos de massacre nos presídios do norte do país, em Manaus e Roraima. Existe uma ideia muito corrente na mídia, nas universidades, entre os políticos e os partidos, de que o Brasil é um país muito violento porque existe uma sensação de impunidade muito forte, porque a lei no país não é cumprida e porque o tratamento com a bandidagem, com a marginalidade é muito brando, à la estilo programa policial, né? Primeira coisa a se dizer é que é uma lenda essa ideia de que no Brasil não existe direito penal, ninguém é encarcerado, a polícia não pode agir, de maneira geral que a legislação penal no país é muito branda. Por que isso é uma lenda? Nos últimos 12 anos, a população carcerária no país cresceu 620%. O Brasil já é o terceiro maior país do mundo em índice de encarceramento, só perdendo para Estados Unidos e China. Desse total, 42% dos encarcerados do país estão sob penas provisórias, ou seja, o sujeito não foi julgado, não foi condenado e está cumprindo pena aguardando julgamento, uma medida que deveria ser excepcional e que no nosso país é regra. O Brasil também é o país que tem a polícia que mais mata e mais morre no mundo. Entre 2008 e 2013, a polícia brasileira matou quase 12 mil pessoas. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, de 2013, também mostrou que 70% da população brasileira tem medo da polícia e que 1 a cada 3 brasileiros tem medo de ser vítima de violência policial, mostrando que a polícia, longe de ser branda, de não poder atuar com violência, é uma das polícias mais violentas do mundo. O que a polícia brasileira mata em um ano, a polícia de Nova York, nos Estados Unidos, demora 30 anos para matar. Esse dado está errado. A gente tem uma política de hiperencarceramento, a população carcerária brasileira não para de crescer. A tipificação penal, ou seja, o uso do direito penal para combater condutas ilegais, não para de se ampliar. Todo ano tem inovações legislativas que aumentam e ampliam o direito penal. A polícia brasileira, longe de ser uma polícia que não pode atuar, é uma polícia que não para de crescer seu efetivo e que está extremamente equipada para cumprir uma função de guerra interna. Afora isso, tem se tornado comum e corriqueiro no país o uso das Forças Armadas em funções de segurança interna, o que é proibido pela Constituição, mas se tornou uma regra em nosso país. Exemplo significativo disso são as unidades de polícia pacificadora do Rio de Janeiro, as famosas UPPs, responsáveis, por exemplo, pela morte do Amarildo, onde o exército é usado para militarizar favelas. Todas essas medidas de encarceramento em massa, de violência policial, de uso do exército, não reduziram em nada a violência, pelo contrário. Nas favelas cariocas, por exemplo, onde tem as UPPs, as unidades de polícia pacificadoras, os índices de desaparecimento onde tem o UPP aumentam em média 50%. O que é que isso significa? Se coloca o exército nas favelas com a desculpa de combater o crime e, na verdade, os moradores da comunidade são mortos e seus corpos são desaparecidos, tal como aconteceu com Amarildo, que foi inclusive uma exceção à repercussão midiática que rolou em torno do caso e conseguiu se descobrir que na verdade foi a polícia militar e não supostos traficantes que mataram esse trabalhador. A ideia de que no Brasil existe uma sensação de impunidade, que no Brasil ninguém é punido, que no Brasil, por causa dos direitos humanos, a polícia não consegue atuar, ela é falsa e ela é tranquilamente desmentida com os números. Como é que existe sensação de impunidade num país que é o terceiro maior encarcerador do mundo? Se essa ideia é falsa, por que se persegue nessa política de que para combater a violência é necessário cada vez mais direito penal, polícia, cadeia, encarceramento, até gerar as barbáries que a gente viu em Manaus? Bem, essa ideia persiste porque, na verdade, existe o objetivo declarado da política de segurança e existe o objetivo real. O objetivo declarado é proteger a todos os cidadãos do país de maneira igualitária. Então, a função da polícia, a função do judiciário, a função do sistema carcerário, pelo objetivo declarado, é proteger a todos e todas do crime. Mas, na verdade, o objetivo real não é a proteção do cidadão, e sim
garantia da dominação de classe e dos privilégios sociais que existem no país. Então, por exemplo, dentre os mais de 600 mil encarcerados no país, quase um terço deles estão encarcerados por crimes contra a propriedade, por roubos, furtos, etc. Aliado a isso, quando vamos olhar o perfil dos encarcerados no Brasil, a imensa maioria são trabalhadores pobres e negros. Então, crimes como, por exemplo, a sonegação fiscal, que é cometido por grandes empresas que não pagam impostos, que sonegam os impostos. O Brasil é campeão mundial em sonegação fiscal e não temos praticamente nenhum grande empresário preso por isso, tal como a grande corrupção que envolve grandes empresas, partidos políticos, governos, que não redundam em prisão, em política de encarceramento. A polícia não vai invadir a mansão dos grandes empresários de madrugada para matá-los. O que existe? Existe uma seletividade penal da atuação do Estado que visa usar como justificativa ideológica o combate ao crime para reprimir, para controlar as classes trabalhadoras, as comunidades, as favelas. Um exemplo flagrante disso: as UPPs foram instaladas no Rio de Janeiro em locais, em comunidades, em favelas, que são pontos de valorização imobiliária. Então, através das UPPs, você conseguiu reprimir o movimento comunitário, reprimir os moradores, fazer uma política de higienização social, ou seja, expulsar os moradores das suas casas, valorizar as áreas do ponto de vista imobiliário, garantir muito lucro para a especulação imobiliária, para as grandes empreiteiras, em aliança com o governo do estado e com o governo municipal. Então a UPP serviu como uma estratégia de militarizar as favelas para controlar a revolta popular e garantir o lucro das grandes empreiteiras, das grandes imobiliárias. E esse exemplo pode ser multiplicado em vários outros. A política, por exemplo, de guerra às drogas, que é uma das grandes responsáveis pela violência da polícia, pelo superencarceramento, ela não visa, por exemplo, atacar os grandes bancos, como o HSBC, tem muito lavando dinheiro do tráfico de drogas, nem muito menos prender o senador Perrella do helicóptero com mais de 400 quilos de cocaína. Ela serve como justificativa ideológica para reprimir, prender, matar, encarcerar trabalhadores da favela, pessoas que estão excluídas do mercado de trabalho, que estão destituídas do seu direito de cidadania e que não conhecem o Estado Democrático de Direito, que são uma piada de mau gosto dentro das comunidades das favelas. Ou seja, a política de segurança pública atual no país, ela não é uma política de segurança, ela é uma política de repressão e extermínio contra as classes trabalhadoras. E que é mantida mesmo todos os índices mostrando que ela está completamente equivocada, porque é do interesse da classe dominante garantir esse estado penal como forma de controle da classe trabalhadora. Se a polícia não é eficiente para reduzir o número de homicídios, o número de roubos, o número de sequestros, que há mais de 30 anos não para de crescer no país, a polícia é muito eficiente para fazer reintegração de posse, é muito eficiente para reprimir protestos, é muito eficiente para matar trabalhadores na favela. O delegado de polícia Orlando Zacconi, no seu livro Indignos de Vida, mostrou que, por exemplo, no Rio de Janeiro, os chamados autos de resistência, que é quando a polícia mata alguém alegando legítima defesa, alegando que foi fruto de um confronto, na verdade a polícia forja os supostos confrontos, ela mata, o judiciário, inclusive o Ministério Público, legaliza essa morte, arquivando os processos, e existe uma política sistemática de extermínio da juventude trabalhadora, da juventude da população negra, que é referendada pela polícia, pelo judiciário, pelos governos, inclusive pela mídia, que estimula e legitima a violência policial de diversas formas, onde o foco são os programas policiais. A compreensão marxista da segurança pública, ela não vê o Estado como neutro, como em busca do bem comum. Ela entende que o Estado é um instrumento de dominação de classe. E o Estado é dominado pela burguesia, pela classe dominante, pelos ricos. A política de segurança pública vai refletir o interesse da classe dominante em garantir os seus privilégios, em garantir o seu poder econômico e o seu poder político. Então, galera, esse foi mais um vídeo do canal Machiavelli TV. Não deixa de acompanhar o canal, dá aquele like, se
se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Toda terça-feira a gente está soltando um vídeo novo. Não deixe de acompanhar também o blog maquiaveliteorizando.blogspot.com. E é isso aí, vamos fortalecer esse meio de divulgação do marxismo, tudo nosso. Tira isso.